Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos hoje no nosso último dia de exposição e meditação do Evangelho segundo Mateus. E hoje meditaremos nos capítulos 26, 27 e 28. Porém, antes eu quero orar com vocês. Senhor Deus de Pai, nós estamos em mais uma manhã em Tua presença. E hoje, em especial, em ação de graças, eu quero louvar ao Teu nome, Pai, pois concluímos mais um livro, ó Pai, mais uma etapa em conhecer a Tua palavra. Eu quero louvar a Ti pela vida dos meus irmãos que têm se empenhado a tanto ler a Tua palavra, conhecer a Ti, quanto divulgar às outras pessoas que não têm, ó Pai, o costume, Senhor, o hábito de ler a Tua palavra, de conhecer-te, ó Pai. Por isso, derrame a Tua graça, Espírito Santo nos dê sabedoria, visite a cada irmão, cada irmã, seus familiares, a sua congregação e que sejamos tocados pela Tua presença em mais esse dia. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 26, dos versos 1 ao 13, nós temos a previsão e a preparação para a paixão de Cristo. Jesus, com sua compaixão divina, compartilha com seus discípulos a iminência de sua morte. É uma revelação solene e profunda, mas também cheia de esperança e propósito. Ele sabe que a hora da redenção está próxima e busca preparar aqueles que o seguem para o que está por vir. É como se ele estivesse estendendo a mão para segurar os corações deles enquanto se aproxima as trevas que virão. Em contraste com a serenidade de Jesus, vemos a trama dos principais sacerdotes e anciãos se desenrolar. Movidos pela ambição e pelo medo de perder sua posição de poder, conspiram para eliminar Jesus. É uma demonstração clara da natureza frágil e falha da humanidade, contrastando com a perfeita serenidade do Filho de Deus. A narrativa então se desloca para um momento de ternura e devoção em Betânia, onde uma mulher unge Jesus com um precioso perfume. Esse gesto é carregado de simbolismo, prenunciando a morte iminente de Jesus e preparando-o para o seu sepultamento. É um lembrete de que mesmo em meio à iminente escuridão, há beleza e reverência que podem ser encontradas na presença do Salvador. Enquanto Jesus aceita livremente o caminho do sacrifício, os líderes religiosos estão determinados a preservar o seu próprio poder, mesmo que isso signifique condenar um inocente. Dos versículos 14 ao 29, nós temos aqui a traição de Judas e a última ceia. A traição de Judas, um dos 12 discípulos mais íntimos de Jesus, é um golpe inesperado e doloroso. É difícil imaginar como alguém que compartilhou tanto tempo com o Mestre poderia se voltar contra ele. No entanto, a ganância e a ambição obscurecem o coração de Judas, levando-o a uma escolha que terá consequências eternas. É um lembrete contundente da fragilidade da natureza humana e da tentação que todos enfrentamos se nos afastarmos do caminho da verdade e da bondade. No entanto, mesmo diante da traição iminente, Jesus mantém sua compostura e continua a preparar seus discípulos para o que está por vir. Ele os reúne para a celebração da Páscoa, um momento de significado profundo no calendário religioso judaico. É nesse contexto que ele institui a última ceia, um momento de comunhão íntima e significado espiritual. A última ceia é um momento de ternura e sacrifício. Jesus compartilha pão e vinho com seus discípulos, simbolizando seu corpo e seu sangue que serão derramados por eles e por toda a humanidade. É um ato de amor incondicional, uma expressão do sacrifício supremo que ele está prestes a fazer em favor da humanidade. Além disso, a última ceia é um convite à comunhão e à participação na obra redentora de Cristo. Ao compartilhar do pão e do vinho, os discípulos são convidados a se unir espiritualmente a Jesus e a se comprometerem com o seu caminho de amor e serviço. É interessante notar que mesmo neste momento de profunda comunhão, Jesus identifica aquele que irá traí-lo. Ele revela que um entre eles o entregará às autoridades, causando consternação e incredulidade entre os discípulos. Esta revelação destaca a tensão entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que permeia toda a narrativa da paixão.
Dos versículos 30 ao 56, nós temos a agonia no jardim do Getsêmani. À medida que Jesus se retira para orar no Getsêmani, podemos sentir a intensidade de suas emoções. Ele está plenamente consciente do que o espera: a traição, a tortura e, finalmente, a morte na cruz. É uma carga que nenhum ser humano poderia suportar sozinho, e Jesus sente o peso disso em sua alma. Sua agonia é tão profunda que ele clama ao Pai: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É um momento de completa rendição à vontade de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar o sofrimento mais extremo. Além da dor física iminente, Jesus também enfrenta uma batalha espiritual no Getsêmani. Ele está ciente do poder do mal que está se aproximando e a sua alma está angustiada diante da perspectiva de ser separado do Pai por causa do peso do pecado da humanidade. É uma luta que ecoa através dos séculos, uma batalha entre as forças da luz e das trevas que culminará na cruz. Enquanto Jesus ora, os seus discípulos estão adormecidos, incapazes de compreender a magnitude do que está acontecendo ao seu redor. É um lembrete da fragilidade da fé humana e da incapacidade de permanecer vigilante diante das provações da vida. No entanto, mesmo diante da aparente indiferença dos seus seguidores, Jesus permanece fiel à sua missão e à vontade do Pai. Com um beijo, Judas traz Jesus. Foi assim que ele combinou quando se vendeu por 30 moedas de prata. O beijo foi para que os soldados soubessem quem era Jesus. Aqui em Mateus não diz quem foi que cortou a orelha do soldado, porém em João 18:10 vai dizer que foi Pedro. E para finalizar o capítulo 26, dos versículos 57 ao 75. O julgamento de Jesus diante do sumo sacerdote é um momento de injustiça e manipulação. As autoridades religiosas estão determinadas a condená-lo, buscando falsas testemunhas para sustentar suas acusações. É um lembrete contundente do poder corruptor, do orgulho e da ganância, que cegam as pessoas para a verdade e a justiça. No entanto, mesmo diante das acusações falsas e das provações, Jesus permanece calmo e sereno. Ele não se defende com palavras afiadas ou argumentos retóricos, mas permanece firme em sua identidade como Filho de Deus. É uma demonstração poderosa de sua divindade, de sua confiança na vontade do Pai. Enquanto isto, lá de fora do tribunal, Pedro enfrenta sua própria provação. Ele é reconhecido como o discípulo de Jesus e confrontado com a acusação de que estava com ele. Em um momento de fraqueza e medo, Pedro nega conhecer seu mestre, não apenas uma vez, mas 3 vezes. É uma traição dolorosa que corta o fundo do coração de Pedro e nos lembra da fragilidade da fé humana. Capítulo 27, do verso 1 ao 10. O texto começa retratando Judas tomado pelo remorso após perceber as consequências dos seus atos. Esse é um ponto crucial, pois revela a complexidade da natureza humana. Judas, movido por ambições e expectativas mal direcionadas, se viu diante de um abismo da traição, uma decisão que o levou a um profundo estado de desespero. A descrição do arrependimento de Judas nos convida a refletir sobre a fragilidade da alma humana e a constante batalha entre o bem e o mal que todos enfrentamos. Mas aqueles que andaram ao lado de Jesus, presenciaram seus milagres e ouviram suas palavras, não estão imunes a tentações e fraquezas que assolam a humanidade. O relato continua com a tentativa desesperada de Judas de se redimir, devolvendo as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. No entanto, é doloroso testemunhar a rejeição implacável deles à sua oferta de arrependimento. Este momento nos lembra da importância da verdadeira contrição e do perdão genuíno, mas também das consequências devastadoras da obstinação e da falta de misericórdia. A resposta dos líderes religiosos é fria e impiedosa, refletindo uma mentalidade legalista que valoriza mais as tradições e o poder do que a compaixão e a justiça. Eles recusam a oferta de Judas e simplesmente o descartam, lavando as mãos de qualquer responsabilidade por sua sorte.
Dos versículos 11 ao 26 fala sobre o julgamento de Jesus. A cena se inicia com Jesus diante de Pilatos, o governador romano, que se vê confrontado com o desafio de julgar um homem que é acusado por seus próprios compatriotas, os líderes religiosos judeus. Pilatos, apesar de sua autoridade, parece perplexo diante da figura tranquila e majestosa de Jesus, cujas palavras e presença emanam uma aura de poder e verdade. É interessante notar como Pilatos tenta se esquivar da responsabilidade de julgar Jesus, procurando maneiras de transferir o caso para outras autoridades. Essa hesitação revela não apenas sua própria incerteza, mas também a pressão política que ele enfrenta, já que os líderes judeus estão determinados a condenar Jesus a qualquer custo. O momento culminante desse julgamento ocorre quando Pilatos oferece à multidão a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. A ironia desse momento é palpável, pois o povo manipulado pelos líderes religiosos clamam pela libertação do criminoso e pela condenação do inocente. É uma representação vívida da fragilidade da justiça humana e da capacidade da multidão de ser influenciada por agendas ocultas. Além disso, o papel de Pilatos como juiz é posto em xeque quando ele cede às pressões da multidão e finalmente lava as mãos simbolicamente, lavando-se de qualquer responsabilidade pela condenação de Jesus. Essa atitude covarde reflete a natureza volúvel da política e da moralidade humana, onde os interesses pessoais muitas vezes prevalecem sobre o senso de justiça e integridade. No entanto, apesar das manobras políticas e das injustiças cometidas durante esse julgamento, a figura de Jesus permanece inabalável em sua dignidade e serenidade. Sua resposta às acusações é marcada por uma calma impressionante, revelando sua confiança na vontade de Deus e o seu compromisso com a verdade. Dos versículos 27 ao 56, nós temos a crucificação e a morte de Jesus. A narrativa começa com a descrição vívida da zombaria e brutalidade dos soldados romanos em relação a Jesus. Eles o vestem com um manto escarlate, colocam uma coroa de espinho em sua cabeça e o ridicularizam como o rei dos judeus. Essa cena é profundamente perturbadora, mostrando o desprezo e a crueldade dos homens em face do sofrimento de Jesus. Em seguida, somos conduzidos ao doloroso caminho de Jesus até o local da crucificação, carregando a sua própria cruz. É uma imagem poderosa e comovente que simboliza o fardo do pecado e da redenção que Jesus carrega para toda a humanidade. Seu sacrifício é uma expressão suprema de amor e compaixão, mostrando sua disposição de suportar o sofrimento extremo para nos libertar do pecado e da morte. A cena da crucificação é descrita como uma simplicidade e profundidade que toca o coração do leitor. Jesus é pregado na cruz entre dois criminosos, justo e inocente, que sofre em silêncio pelos pecados do mundo. Sua atitude de perdão e misericórdia para com os seus algozes ressalta sua divindade e sua natureza incomparável de amor. Enquanto Jesus é pendurado na cruz, a escuridão cobre a terra, simbolizando o peso do pecado e o sofrimento de Deus ao testemunhar o sacrifício de seu Filho. É um momento de profundo significado teológico, que nos lembra do preço pago por nossa redenção e da magnitude do amor de Deus por nós. Ao lado da cruz, Maria, a mãe de Jesus, e algumas mulheres fiéis testemunham a agonia de Jesus. Sua presença é um lembrete do vínculo humano e divino que Jesus veio estabelecer, oferecendo conforto e solidariedade mesmo em meio à mais profunda dor. Finalmente, quando Jesus exala seu último suspiro, a terra treme, as pedras se partem e o véu do templo é rasgado, simbolizando a magnitude e o impacto de sua morte sacrificial. É um momento de transformação cósmica, onde a morte é vencida e a vida eterna é oferecida a todos que creem. E para finalizar o capítulo 27, do verso 57 ao 66,
A narrativa começa com a introdução de José de Arimateia, um membro do Sinédrio e discípulo oculto de Jesus. Ele se destaca como um exemplo de coragem e devoção ao se aproximar de Pilatos e pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo. Este ato corajoso desafia as expectativas e revela a transformação que ocorre no coração daqueles que são tocados pela graça de Jesus. O momento em que José envolve o corpo de Jesus em um lençol e o coloca em seu próprio sepulcro é carregado de significado simbólico. Este gesto de cuidado e honra ressalta a dignidade e o valor intrínseco de Jesus, mesmo em sua morte, e também um lembrete do sacrifício supremo que ele fez por amor a nós, permitindo que o seu próprio corpo fosse colocado em um túmulo de pedra fria. A presença das mulheres fiéis, Maria Madalena e a outra Maria, observando de longe, é um lembrete tocante do apoio e da fidelidade daqueles que seguiram Jesus até o fim. Mesmo diante da dor e da desolação, elas permanecem firmes em sua devoção, aguardando com esperança o cumprimento da promessa de Jesus. Enquanto Jesus repousa no túmulo, os líderes religiosos judeus se aproximam de Pilatos com uma solicitação sinistra. Eles pedem que o túmulo seja guardado para evitar que os discípulos de Jesus roubem o seu corpo e afirmem sua ressurreição. Essa tentativa desesperada de controlar a situação revela a incredulidade e o temor dos líderes religiosos diante do poder de Jesus, mesmo após sua morte. A resposta de Pilatos, autorizando o selamento do túmulo e a colocação de guardas, destaca a ironia da situação. Mesmo ele, que lavou as mãos de qualquer responsabilidade pela crucificação de Jesus, reconhece a possibilidade de que algo extraordinário possa acontecer após a sua morte. No capítulo 28, do verso 1 ao 10, temos a narrativa da ressurreição de Jesus. É uma das passagens mais emocionantes e cheia de esperança em toda a Bíblia. É um momento de virada onde a morte é vencida e a vida triunfa de forma gloriosa. Nesta passagem, somos levados ao túmulo vazio na manhã do primeiro dia da semana, quando Maria Madalena e a outra Maria vão até lá para prestar seus últimos respeitos a Jesus. O cenário é carregado de expectativa e mistério. As mulheres chegam ao túmulo e são recebidas por um terremoto e a aparição de um anjo do Senhor. O texto nos diz que o anjo desceu do céu e rolou a pedra que cobria a entrada do túmulo. Sua aparência era como um relâmpago e sua presença era tão impressionante que os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo conforta as mulheres com palavras reconfortantes, dizendo: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Estas palavras ecoam não só nos ouvidos das mulheres, mas também em nossos corações, trazendo uma esperança renovada e uma alegria indescritível. A ressurreição de Jesus é o cerne da fé cristã. É o momento em que a promessa de Deus se cumpre de maneira gloriosa e inegável. A morte não pôde conter Jesus, o túmulo não pôde retê-lo. Ele vive. E esta verdade transformadora é a fonte de nossa esperança e alicerce da nossa fé. Ao contemplarmos a ressurreição de Jesus, somos convidados a reavivar nossa fé e renovar nossa esperança. Não importa quão sombrios sejam os nossos dias ou quão profundos sejam os nossos desafios, a ressurreição nos lembra que Deus é maior do que qualquer circunstância e que o poder da vida vence o poder da morte. Dos versos 11 ao 15 fala sobre a mentira dos guardas. Esses guardas, temendo as consequências de seu testemunho ocular da ressurreição, dirigem-se aos líderes religiosos e conspiram para encobrir a verdade. Eles recebem uma soma de dinheiro significativa e instruções para disseminar uma história falsa, alegando que os discípulos de Jesus roubaram o corpo durante a noite. Essa mentira, elaborada para descreditar a ressurreição e manter o poder e a influência dos líderes religiosos, revela a profundidade da incredulidade e da maldade humana.
A ironia dessa situação é palpável. Os guardas que deveriam ser guardiões da verdade e da justiça acabaram se tornando instrumentos da mentira e da corrupção. Ao invés de reconhecerem a realidade da ressurreição e de se renderem ao poder transformador de Jesus, escolhem o caminho da mentira e da manipulação. Além disso, a mentira dos guardas destaca uma futilidade dos esforços humanos para resistir ao plano soberano de Deus. Apesar de seus esforços para encobrir a ressurreição, a verdade prevalece. A mentira dos guardas é exposta pela realidade inegável da ressurreição de Jesus, que se torna a pedra angular da fé cristã. E para finalizar, o capítulo 28, dos versículos 16 ao 20, fala sobre a grande comissão. Ao começar este último encontro com os discípulos na Galileia, Jesus se apresenta diante deles. E é interessante notar que, mesmo diante de algumas dúvidas, os discípulos se aproximam dele. Esta é uma cena de confiança e informação, onde os discípulos estão abertos para receber o que Jesus tem a dizer. Jesus então compartilha com eles uma declaração de autoridade, afirmando que toda autoridade nos céus e na terra lhe foi dada. Esta afirmação é crucial, pois estabelece a base para o mandato que ele está prestes a dar aos seus seguidores. Não é uma missão baseada na força humana, mas na autoridade divina que Jesus possui. O mandato em si é claro e abrangente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a essência da grande comissão, a chamada para espalhar o evangelho a todos os povos, batizando-os e ensinando-lhes a obedecer os mandamentos de Jesus. Este mandato não é apenas uma tarefa a cumprir, mas uma expressão do amor de Deus por toda a humanidade. É um convite para participar do plano redentor de Deus para o mundo, compartilhando a mensagem de salvação e reconciliação encontradas em Cristo Jesus. Além disso, a promessa de Jesus de estar sempre presente com os seus discípulos é uma fonte de encorajamento e conforto. Esta é uma promessa que transcende o tempo e o espaço, garantindo a presença constante e o apoio divino àqueles que se comprometem com a missão de fazer discípulos. Queridos, e assim finalizamos mais um dia, mais um livro para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, a reflexão que eu quero deixar para os irmãos está nesse último momento do capítulo 28, onde nós vemos a grande comissão. Se você percebeu, Jesus ele entrega ali a regra de ouro do Evangelho sobre a grande comissão, aquilo que recai sobre todos nós que fomos salvos, que recebemos o convite da graça de Deus sobre as nossas vidas. E tem um detalhe que é muito importante, que fala assim: eis que estarei convosco todos os dias. Queridos, eu quero que você se apegue a esta promessa. Jesus está dizendo: olha, se você estiver envolvido na missão, nessa comissão que eu tenho passado para vocês, discípulos, e para todos aqueles que se tornarão, que toca a nós, a mim que estou falando e a você que está ouvindo. Há uma promessa de Jesus para quem é envolvido com essa missão, que não faltaria a presença do Senhor em nossas vidas. Por isso que Jesus fala: e eis que estarei convosco todos os dias. Então você que é envolvido nessa missão, nessa comissão, seja direto ou indiretamente, nós temos a alegria e o cumprimento dessa promessa, que Jesus está conosco todos os dias, que você não esqueça disso, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos onde você não consegue perceber Deus, nos momentos que as dificuldades estiverem assolando a sua vida, lembra que há uma promessa, aqueles que são comprometidos com o Senhor, há uma promessa proferida pelo próprio Jesus, que Ele está comigo e com você todos os dias, até que se findam todos os nossos dias na terra. Que Deus os abençoe e até o próximo livro, assim, se o Senhor nos permitir, fiquem todos com Deus.